O velho teatro respirava. Um suspiro lento de poeira e perfumes esquecidos. As cortinas de veludo, pesadas e vermelho sangue, guardavam o silêncio de décadas. Mas esta noite, algo se agitava. O grande lustre permanecia escuro, mas uma luz fraca emanava do palco. Este era o Teatro das Sombras, um lugar entre o sono e o despertar. As fileiras de assentos luxuosos encaravam o palco como a verdadeira plateia. O palco era uma boca escancarada, esperando por sua história. Esta noite, o teatro despertava. A história logo chegaria. Empurrei as pesadas portas de carvalho. O gemido ecoou como um lamento. O cheiro de poeira e decadência me saudou, mas algo elétrico formigava por baixo. Eu vinha aqui há anos, buscando refúgio entre os fantasmas do teatro. Mas esta noite parecia uma armadilha, não um santuário. O teatro parecia consciente, acordado. Encontrei meu lugar de sempre na terceira fila de trás. Ao me sentar, a sensação de estar sendo observado intensificou-se. O edifício havia se tornado uma entidade, sua energia vibrando em meus ossos. O espetáculo estava prestes a começar. Meus olhos se ajustaram enquanto uma luz fraca e leitosa subia do palco. Formaram-se formas, silhuetas, recortes escuros, movendo-se com uma graça onírica. Um homem e uma mulher faziam uma pantomima silenciosa. Uma criança balançava. Uma senhora tricotava. Não eram imagens aleatórias. Pareciam íntimas, pessoais. O palco tornou-se uma tela de memórias, cada cena dissolvendo-se na próxima. De repente, reconheci uma memória da minha própria infância. Um menino e seu pai. Uma bicicleta grande demais. O teatro estava projetando meu passado, transformando minhas memórias em um espetáculo público. As silhuetas carregavam um peso emocional, refletindo meus anseios ocultos e admiração. Procurei uma explicação. Nenhuma fazia sentido. A performance era feita de mim. Conforme a ficha caía, as silhuetas se viraram, olhando diretamente para mim. O palco era um espelho, e eu era seu objeto. Minha história estava sendo contada. O pavor me invadiu quando as silhuetas no palco reconheceram minha presença. Então, eu as vi. A plateia. Os assentos não estavam vazios. Contornos fracos, borrões de escuridão, preenchiam as sombras. Eles observavam não o palco, mas a mim. Uma congregação silenciosa e expectante. Eram imagens residuais, impressões deixadas no tecido do teatro. A atenção deles era uma pressão pesada e ansiosa. Eles estavam esperando sua vez. O teatro era um recipiente para cada história já testemunhada ali. As figuras silenciosas eram o arquivo, a biblioteca de memórias. Eu era o principal colaborador esta noite, minha alma exposta para esta assembleia espectral. Eu não era mais apenas um espectador. O teatro se alimentava de memórias, e eu era seu banquete. A plateia esperava para se juntar à dança de luz e sombra. As silhuetas se dissolveram, deixando o palco vazio e o silêncio sufocante. A plateia sombria permaneceu imóvel, seu foco fixo em mim. Então, uma voz, desincorporada, tecida de 1000 sussurros esquecidos, pronunciou meu nome. Era uma convocação íntima, aterrorizante em sua certeza. A plateia se moveu, sua atenção afiando-se a um ponto. O teatro sabia tudo sobre mim agora. A convocação era inevitável. Meu papel estava prestes a mudar. Eu estava sendo chamado da plateia para o palco. Meu corpo tremia,
o destino selado pela vontade do teatro. A linha entre espectador e artista havia desaparecido. Os sussurros aumentaram, um som sibilante e farfalhante de antecipação. As luzes do palco se acenderam, um caminho convidativo. A história exigia seu próximo personagem. Estava esperando por mim. O teatro começou a se mover. Assentos vazios rangiam e balançavam, formando uma dança sinistra e sincronizada. Sombras se contorciam, fundindo-se com a plateia espectral. O auditório tornou-se um único organismo respirante, um coro de madeira, veludo e sombra. O murmúrio aumentou, 1000 vozes sem palavras, memórias esquecidas ressurgindo. A história do teatro se concentrou em mim, uma maré destinada a me arrastar. Senti uma força, gentil mas insistente, me empurrando do meu assento. Os assentos balançantes, as sombras sussurrantes e a luz convidativa me puxavam para a frente. A fronteira entre plateia e ambiente se dissolveu. O teatro estava vivo, exigindo minha participação. Eu estava sendo arrastado para sua terrível e bela peça. Eu estava no corredor, as pernas movendo-se sozinhas em direção ao palco. O rangido rítmico e os sussurros me escoltavam. A luz do palco ficou mais brilhante, apagando o auditório atrás de mim. Eu estava sozinho, o único ator em uma peça que eu não conhecia. O pânico borbulhava. Quais eram minhas falas? Eu não tinha roteiro. O silêncio se adensou com a antecipação. Eu era um personagem em uma história sendo escrita a partir do meu próprio terror. A luz mudou. Novas silhuetas se formaram. Memórias recentes e dolorosas. A silhueta de uma mulher irradiava decepção. Um amigo se afastou. Meus arrependimentos e fracassos tomaram forma diante de mim. Eu deveria observar, reagir, não falar. A peça era minha vida, e eu fui escalado como eu mesmo. Fui forçado a reviver meus momentos mais difíceis. As silhuetas encenavam minhas memórias, mas torcidas, distorcidas. A mulher que eu havia perdido agora me acusava com um veneno que ela nunca usara. O teatro reescreveu meu passado, usando meus medos mais profundos como roteiro. Despedidas civilizadas tornaram-se discussões brutais. Amizades viraram traição. Minha história foi roubada, substituída pela escuridão. Eu queria gritar, mas nenhum som saiu. Momentos alegres azedaram, conquistas viraram fraude. O teatro magnificou cada dúvida e insegurança. Minhas memórias se confundiram, a verdade se dissolvendo em ficção. Eu estava me perdendo, tornando-me o personagem que eles criaram. Minha história não era mais minha. A performance atingiu seu clímax. Uma colagem caótica da minha vida, reescrita como tragédia. Figuras sombrias do meu passado giravam ao meu redor, rostos contorcidos em acusação e decepção. A plateia se levantou, tornando-se sólida, cercando-me. Um círculo de julgamento. O palco escureceu, a luz diminuindo para o preto. A performance havia terminado. Sem aplausos, sem chamada de cortina. Apenas um silêncio profundo e ecoante permaneceu. Sozinho no escuro, questionei o que era real. Eu havia me tornado um personagem, um fantasma preso em uma história feita de mim. Então, a voz retornou. O show acabou. Uma pausa, então a promessa arrepiante. A performance nunca realmente termina. O zumbido fraco do teatro subiu novamente. Ele esperava pela próxima memória, o próximo espectador, o próximo ato. A história recomeçaria.